Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos para o segundo turno aí da aula. Deus é bom e poderoso. Amém? Amém. Página 85 aí, né? Figura retórica. Estão comigo aí? Amém. Amém. Uma metáfora é alguma semelhança de objeto ou fato, caracterizando-se um que é próprio do outro. Por exemplo, Jesus disse: eu sou o caminho. Então é uma metáfora, é uma semelhança de objeto ou de um fato. Nessa passagem bíblica temos uma metáfora, pois há uma semelhança entre Jesus e o caminho. Daí você deduziria, comparando algo sobre o caminho e lançando na pessoa de Jesus. Você imagina a estrada, o caminho, e você coloca sobre ele. É como se você imaginasse Jesus andando num caminho e você seguindo Jesus. Esse é o caminho. Imagina hoje nós tivéssemos de andar lado a lado com Jesus e fazer o que Jesus faria e estar nos passos de Jesus. Minha está no 90 aqui. Beleza. Figura retórica, né? É. Mas esse caminho também não pode ser trazido pela palavra direção? Também. Por isso que é uma figura de interpretação. Jesus é a direção ou a orientação. Por isso você tem que imaginar, ler o texto e imaginar. Por isso ela é uma figura de retórica, é um símbolo, é uma comparação. Sinidoque. Como pastor? Sinedoque. Palavra sinedoque vem do grego sinidoche. Sinedoque significa comparação de várias coisas simultaneamente. Do latim sinedoche. Sinedoche. Ajuda aí, pastor. Emprego da palavra. Você que é do latim, ou você é mais velho. Você que é do latim. Emprego de uma palavra figurada. Consiste no uso de todo pela parte, do plural pelo singular, do gênero pela espécie. É aquela maneira de expressar usualmente tomando parte pelo todo ou o contrário disso. Por exemplo, portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança. É aquela palavra que toma parte de um todo. O salmista diz: a minha carne, que é apenas uma parte do ser inteiro, habitará em segurança, quando ele deveria dizer: o meu ser, que faz parte do meu todo, ou o meu corpo todo, habitará em segurança. Então ele está falando de uma parte, mas se referindo a um todo. Outro exemplo disso é a expressão paulina em 1 Coríntios 11, 26, ao dizer: todas as vezes que bebedes em lugar de dizer bebedes desse cálice, isto é do cálice, porque o cálice não é algo que se pode beber, é beber do cálice, ou do que está no cálice. Então é uma comparação de um todo, ou seja, de um todo ele pega uma parte, mas se referindo a tudo. Aqui ele toma o todo pela parte, quando deveria referir-se somente à parte que está no cálice. Você vai tomar do suco ou do vinho que está no cálice, mas ele inverte. Então você vai toda vez que tomar do cálice ou de um todo, mas é uma parte que está nele. Compreendeu? Antropoformis.
Pastor, com relação a essa última sinédoque, Sim. aí também a gente vê uma colocação das palavras, né? E às vezes é como se, por exemplo, fosse uma ortografia hoje, para que as pessoas pudessem entender também. Sim. Para que, por exemplo, naquela época, eles colocavam as palavras e mesmo que seja com um paralelo, confrontando uma com a outra, tendo um paralelo em duplo sentido, Sim. mas como que levasse a mente humana a entender o sentido literal. É porque você pega esse literal da palavra, Na colocação, né, para entender. aí o simbolismo é para que a gente. É uma figura de linguagem, é um sentido. Por isso que ele pega o todo do cálice para se referir à parte do cálice em si, que é o suco. Então ele pega, por exemplo, quando nós estamos no primeiro exemplo aí, de um coração, ou seja, a minha alma ou parte dela, mas se parte dela vai habitar em segurança, então vai ser o todo. Então é uma figura de linguagem. Achou aí, pastor Demetrio? É figuras de retórica. Não, estava aqui, mas não está. Eu estou na página Depois dos 32. exercícios. Você está um pouco mais para frente, né? Atrás? Agora está Até onde eu 82, eu acho. já está aqui metanoia. Né? 82. Você já está em metanoia? É, aqui Não, não. aqui, ó. Aqui, ó. Não, Ou metáfora? Metonímia. isso aqui. Antropomorfismo, é isso? É antropomorfismo. Aí depois vem antropopatismo. É só palavra bonita. No meu está na página 82. onde você Beleza, tá. nós estamos no 86. Ah, É que você está sem os exercícios. Essa sua apostila já é a nova. Esse termo vem do grego antropomorphos, significa de forma humana. É a atribuição de qualidades humanas ao ser divino, ou a ideia de que Deus tem alguma espécie de formato, simular a anatomia humana. A tendência para expressar a ideia de Deus sobre as formas humanas, física, mental, moral ou espiritual. É tendência da maioria das religiões, sendo que quase impossível de ser evitado, devido às restrições da linguagem humana. Não há entre os homens uma linguagem puramente divina, pelo que não há como falar sobre Deus sem usar termos que o antropomorfizem. Veja alguns exemplos disso. E o antropomorfismo é um verbo, né? O antropomorfizem é a pessoa ou a linguagem ou o estudo do antropomorfismo. Meu Deus do céu. Traduzindo, é a forma de Deus se manifestar ou a forma do homem entender as qualidades físicas do homem para entender Deus. É uma comparação: braço, mão, pé, olho. Um exemplo aí, ó. Gênesis, com pés, com mãos, com boca, com coração. Então esse antropomorfismo é essas formas humanas para se apresentar a Deus, para que a gente possa ter a compreensão. Lógico que Deus é espírito e ele não tem mão, pé, olho, boca, nariz, nada disso. Mas é para que a gente possa compreender. Por quê? Porque não existe, humanamente falando, uma linguagem que se fale, que se refira a Deus, a divindade. Então, para que a gente possa compreender com a nossa mente humana limitada. Outra palavra bonita aí, antropopatismo. Este termo vem do grego anthropos, significa homem, e pantein, que significa sofrer. Essa palavra é usada para atribuir sentidos humanos a qualquer coisa não humana. Ela atribui sentidos humanos a qualquer coisa não humana, com objetivos como objetos inanimados, animais, fenômenos da natureza, seres espirituais e até o mesmo próprio Deus. Veja alguns textos onde é apresentado com
emoções humanas. Então arrependeu-se o Senhor Deus de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Deus não tem um coração para se sentir pesado. Humanos, né? Sentimentos humanos. Deus não tem esses sentimentos. Mas é só uma... Para que a pessoa possa interpretar e entender o que o texto está dizendo. Sente cheiro, Gênesis 8, 21, anda, vê, sente ira, se entristece. Então esse antropoplatismo, essas formas de sentimentos que são apresentadas a Deus e também a outros seres ou outras coisas para que o homem possa entender e interpretar. Meios de linguagem, para entender. Todos esses, eles entram nessas figuras de retórica, figuras de linguagem. Para que a gente possa interpretar e entender. Ninguém pode sair por aí falando, tem muita gente doida falando isso, né? Do pé da mão de Deus, literalmente, não é. Metonimia. Metonimia. Essa palavra é usada para figurar o uso da causa pelo efeito, ou o sinal do símbolo pela realidade indicada pelo símbolo. Disse-lhe Abraão eles, tem Moisés e os profetas que o ouçam. Observe que o texto diz, tem Moisés e os profetas, ao invés de dizer os escritos de Moisés e os dos ou o antigo. Essa palavra é usada também para explicar a realidade pelo símbolo. O que ele está fazendo? Ele está apontando para a obra, ou para o trabalho, ou para a missão, ou para aquilo que Moisés e os profetas deixaram escrito. Então ele usa a pessoa apenas para comparar. Por exemplo, se você falar da rede chamar, a rede chamar tem uma paternidade, então automaticamente você vai associar ela a quem? A nossa. A nossa rede, ou a rede chamada, tem uma visão, ou se você fala de qualquer visão de batalha espiritual, nível estratégico, como rede, então você está associando diretamente a pessoa. É esse o caso aqui, Moisés e os profetas. Ele não está se referindo à pessoa em si, mas aquilo que a pessoa representa. Ele está explicando a realidade daquilo que a pessoa representa. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Replicou Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Observe Jesus dizer que, se não te lavar, não tem partes comigo. O texto sagrado diz que Jesus colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E quando chegou a vez de lavar os pés de Pedro, o apóstolo não lhe aceitou. Pedro não entendeu o significado da lavagem, pensava que se tratava de uma prática rotineira, mas Jesus lhe reprovou dizendo, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Com esse ato Jesus dava lição espiritual, que é a lavagem da alma com um símbolo material, que é as lavagens dos pés. Com essa lição Jesus faz Pedro saber que para ter parte com ele, não dependia simplesmente de uma maneira rotineira, prática, diária, ou de um simples ritual religioso, mas tão somente da purificação da alma. A prova disso está no versículo 10, quando Jesus faz menção da impureza espiritual de Judas. Então é um simbolismo apresentando, seja Moisés, seja Pedro, seja os profetas, pegando algo do passado, falando apenas da pessoa que exerceu, mas apontando para tudo que ela ensinou, tudo que foi escrito pelos profetas, tudo que foi ensinado, e por último essa lição de Jesus ensinando que não era o símbolo físico, religioso, humano de lavar os pés, mas o ato espiritual de mostrar ali, ensinando para nós que é a lavagem da alma. Pastor, hoje não pode lavar os pés? Se Jesus mandar, querido, não é pecado, desde que seja um ato profético, desde que seja um ato de fé. Não há necessidade de, na Santa Ceia, todo mundo tem que lavar o pé de todo mundo. Ah, mas se Deus mandou fazer algo profético, bom. Ou como um símbolo também de
de humildade, né? Porque Cristo sendo maior ali, maior Sim, sim. ali. A regra de base ele se colocou como menor, né? a regra de base ali é humildade. A lição que é ensinada de humildade, de servir, de exemplo, trazer de volta para nós e entender que esse simbolismo de lavar os pés, porque eu conheço muitas pessoas que até lavavam os pés, mas o coração peludo, um coração peludo. Prosopopeia. Isso é fácil, hein? Falou facinho, hein? Falou, né? A palavra no grego escreve também prosopopeia, do mesmo jeito. Significa personificação. No latim se escreve também da mesma forma, prosopopeia. Essa palavra é usada quando se quer personificar um ser inanimado, que não tem vida, atribuindo-lhe vida, movimento e ação. Veja alguns exemplos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Observe nessa passagem o apóstolo Paulo fala da morte como se fosse algo que tivesse vida e pudesse praticar alguma ação ao perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Todos sabemos que a morte não é uma pessoa, não tem vida e nem pode agir, porque já é a morte mesmo, né? Aí, ó, pegadinha, já é morte, como é que vai viver? A morte nada mais é do que um acontecimento ou uma experiência da vida. A morte não é nem o fim nem o começo da vida, mas tão somente uma experiência de vida. Ela é uma porta que se fecha para a vida no aquém, mas que se abre na vida do além. Observe que essa mesma palavra é usada no livro de Apocalipse pelo apóstolo João. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Muerte. E o Hades seguia com ele, foi-lhe dado a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste, com feras da terra. Aqui morte é personificada como um cavalo amarelo, apresentando as terríveis catástrofes apocalípticas. O apóstolo Pedro também faz uso desta figura em uma epístola ao dizer: tende antes de tudo ardente amor uns para com os, porque o amor cobre uma multidão de. Nesta passagem, amor abstrato é personificado como sendo algo que pode cobrir para perdoar uma multidão de pecados. Porque estás o monte de sinos numerosos, olhando com inveja o monte que Deus desejou para sua habitação? Na verdade, o Senhor habitará nele eternamente. E aí tem mais um com alegria, mais outros montes. Mas o que eu quero que você entenda é que isso é simbolismo. Às vezes essas figuras de linguagem, essas figuras retóricas, elas nos esclarecem, elas nos trazem verdade. Elas nos faz compreender com mais clareza cada uma dessas passagens, desses textos e tantos outros. Então esta palavra prosopopeia, ela vem mostrando, ou ela é usada para personificar algo que é inanimado, ou seja, algo que não é real, algo que não tem a vida, mas faz com que a gente possa entender e compreender. Ok? A outra palavra aí agora ficou mais fácil de ler, né? Como que é? Ironia. Ao se expressar o contrário do que quer dizer. Ironia é expressar o contrário daquilo que você quer falar. Por exemplo, quantas vezes a gente já não usou para um irmão que é bem terrível, a gente fala o quê? Esse é benção, viu? Abençoado. Quando ele é muito terrível, nós falamos o quê? Abençoado. Tribulado fala que é abençoado. Ora, julgo que nada tenho sido inferior aos mais excelentes. Tornei-me insensato. Isso é ironia, gente.
O apóstolo não se tornou ignorante. Ele está dizendo assim, ó, eu me fiz de tolo por causa dos tolos. Quando ele diz eu julgo que eu tenho sido inferior, que eu sou menor, não é que ele está se colocando como inferior, como menor. Mas ele está dizendo, eu precisei me tornar assim para de alguma maneira ganhar alguns. Veja que nesta passagem o apóstolo Paulo fala dos falsos apóstolos como se fossem excelentes apóstolos. Tipo, cara, ele se coloca, ou ele coloca essa ironia para que seja entendido. Sem dúvida vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Nessa passagem João fala dos seus amigos como possuidores de alta sabedoria, porque falavam do que não tinham conhecimento em causa. Entenderam o que era uma ironia? Alô, você está aqui? Amém. Vamos lá. Hipérbole. É a maneira de falar algo com exagero, para melhor clarear a imaginação. Quando eu exagero... Desculpa interromper, mas seria expressão, força de expressão. É a força de expressão com exagero. Por exemplo, eu sei que vocês já ouviram... Dramatizar, né? Dramatizar. Exagera, por exemplo, com um texto que eu sempre brinco, eu uso isso nessa mensagem, quando os espias voltaram, eram 2 homens para carregar um cacho. Então a gente imagina que não era uma uvinha. E eu sempre brinco, e que tamanho que era a melancia, pastora Vanusa? Gente, se era 2 homens carregando um cacho de uva, então cada uva devia ser do tamanho ou maior do que, pelo menos de uma pera. Maior do que as bananas, né? Porque o cacho para carregar 2 tinha que ser de banana. Então imagina o tamanho das bananas. Agora, imagina o tamanho da melancia. E aí eu sempre brinco, imagina um cara embaixo de um pé de jaca e cai uma jaca na cabeça dele. Então, é uma comparação de exagero. Esse exagero pode ser na densidade ou na intensidade, pode ser para maior ou para menor. Quando digo estou morrendo de fome, ou quase morri de tristeza, estou fazendo uso desta comparação exagerada, ou desta palavra de exagero. Quando digo, já lhe disse isto 1000 vezes, estou querendo dizer que já falei a mesma coisa muitas vezes. Ninguém falou 1000 vezes. Tanto a ironia como a hipérbole aparecem bem pouco nas Sagradas Escrituras, mas elas estão lá. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas por uma, creio que ainda no mundo inteiro não caberiam os livros. Vocês entenderam que é um exagero aí? Força de expressão. É a força de expressão. É essa palavrinha. Mas vamos para frente aí. Tem o discurso de Moisés aí. Mas vamos lá. Alegoria. Me ajude aí, diga para quem está do teu lado. Alegoria. Não tem nada a ver com carnaval. E carnaval é do diabo, Halloween é do diabo, festa das bruxas é do diabo, e quem comemora tem que se converter. A palavra alegoria vem de 2 termos grego, alos, que significa outro, e agoreuin, que significa falar. Quem alegorizava, falava ou escrevia sobre algumas coisas sobre intermédio de outra, procurando desvendar sentidos simbólicos ou espirituais ocultos e inesperados. Ao referir-se a Herodes, possuidor de uma natureza ardilosa e má, de uma raposa, Jesus disse, ide dizer a raposa. Vocês entenderam o que Jesus quis dizer? Entendeu? Ele fez esta comparação, ele fez esta alegoria, ele pegou este simbolismo da raposa
para fazer esta alegoria a esse abençoado. Outro texto que Herodes. também raça de víboras, né? Sim, Ele está falando exatamente isso, né? ele está pegando as víboras para comparar com o povo mau, povo de um coração duro. Aí quando a narrativa ilustra vários tais usos, chamamos de alegorias, ou seja, são textos ou palavras usadas no meio do texto para entender, para mostrar, para dar fundamento, ok? Só um parênteses importante aí, quase todas as narrativas bíblicas são histórias verídicas e não alegorias ou alegóricas, porém não deixa de haver algumas alegorias nela. E aí tem mais um monte de comparação aí, é importante vocês lerem direitinho, porque vocês vão fazer a prova, vai cair, mas não há necessidade da gente ler aqui cada uma desses detalhes. O que não é alegoria? Você entendeu o que é alegoria, agora o que não é? Uma metáfora ou símile é uma única comparação mediante a qual uma casa é explicada por meio da outra. Segundo já vimos na ilustração acima, em que a raposa toma o lugar de Herodes. Ele pega algo para explicar. Isso, quando você se fala de fatos reais, não é alegoria. Quando você pega algo para comparar, indicar ou direcionar a pessoa, se torna. Uma parábola, por estrita definição, é uma história com E, que não é uma história verdadeira, que contém uma ou algumas poucas lições, ilustrada por seu intuito geral. Todavia, a maioria das palavras do Novo Testamento consistem realmente de alegorias. Ou seja, muitas dessas histórias, muitas dessas parábolas, elas apontam para uma verdade absoluta da palavra. Mas para que foi escrita? Para que houvesse a compreensão, para que houvesse o entendimento a respeito do fato. Imagine se Jesus fosse falar conosco na linguagem do céu. Por isso a Bíblia diz, ele se tornou homem. Ele se tornou 100% homem. Nas alegorias, muitos itens têm um sentido simbólico, isto é, são usadas muitos símiles ou metáforas. A parábola do semeador, contada por Jesus, envolve um sentido para cada item. E isso, segundo a definição moderna, é uma alegoria e não uma parábola. Uma analogia é a comparação de uma coisa com outra, que tenciona instruir a natureza das coisas em questão. Uma analogia também pode envolver muitos itens de comparação, mas é antes uma análise racional, ao passo que uma alegoria usa uma coisa da natureza inteiramente diferente para ilustrar alguma coisa. Estão comigo? Uma analogia envolve a semelhança entre uma coisa e outra, em um ponto ou mais. A bondade de um homem pode ser usada para descrever a bondade divina, porque semelhante a esta, em algum grau, todos os atributos de Deus são concebidos por nós com analogia, com as melhores qualidades humanas, posto que multiplicadas ao infinito. Aqui qualidades se refere a atributos que estão em nós. Amor, perdão, fé. Estão em nós? Sim. E em Deus também. Qual é a diferença? O grau. É inteiramente diferente do grau de amor que Deus tem por nós. O irmão te bloqueia no celular, você fica chateado, triste, vontade de voar no pescoço dele. Deus ficaria? Não. Eu lembro quando eu era mais menino, e eu gosto de falar isso porque quando eu era menino fazia coisas de menino, agia como menino, mas logo que me tornei homem deixei as coisas de menino. O camarada saía do grupo da igreja, eu ia lá e colocava de novo, ele saía e colocava de novo, ele saía e ele mandava assim, pastor, eu não quero ficar no grupo da igreja. Eu falo, o problema é seu, vai ficar. Bom, o grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp não quer dizer nada. O cara não quer ficar, não fica. Pronto. Você vai deixar de amar ele porque ele saiu do grupo do... Não.
Você pode tentar convencer o cara, é importante você dar as mensagens, os devocionais, os recados, as coisas, mas você não gosta de grupo. Por exemplo, a minha esposa não gosta de celular. Hoje ela só usa celular mesmo por causa do neto. De manhã mandou 2, 3, 4 vídeos do neto, umas 10 fotos. Eu canso de estar com o celular, alguém liga, pastor, eu precisava falar com a mãe, algum filho precisava falar com a mãe, ou alguma pastora, pastor, eu precisava falar com a pastora Doca. Eu falo, fala, filho. Não, mas aquela não atende o celular, eu estou ligando desde de manhã. Aí eu vou lá, tá lá, mando mensagem e falo, vixe, depois que eu vi meu neto, larguei esse celular para lá, nem lembro que existe celular. O WhatsApp, então, é de cada pessoa. Cada um tem um jeito. Aí você quer obrigar a pessoa a fazer do seu jeito. Alô? Nem Jesus faz isso com a gente. Então ele é 100% Deus, mas também foi 100% homem. Aí tem um tipo que envolve as circunstâncias. Devemos tomar muito cuidado ao ver a alegoria onde não existe alegoria. Alguns veem na parábola do bom samaritano, no capítulo 10 de Lucas, uma alegoria. Mas será que é isso mesmo? Lembram? A parábola do bom samaritano? Alguns veem ali apenas a alegoria, mas se você parar para analisar bem, é bem mais profundo. Dizem que o vinho, no versos 34, representa o sangue de Jesus. O azeite e o Espírito Santo. A hospedaria é a igreja. Os 2 denários e os 2.000 anos da dispensação da graça. Entendendo a verdadeira lição da parábola é o amor ao próximo. É pecado usar essas alegorias? Não, mas o cuidado é, você enfeita e vê tantos enfeites e esquece do fundamento. Qual é o fundamento? Todo mundo passou de lá quando viu o cara lascado lá. Mas quem deveria ou quem não tinha a mínima obrigação, amou. Aproveite e pense um pouquinho. Amar quem te ama. Estrangeiro entendeu, enquanto o sacerdote e levita. Os sacerdotes e levitas passaram de lado. Agora quem não deveria nem se preocupar. Então pense assim comigo. Quantas pessoas te tratou com indiferença? E você fez o quê? Bloqueou ela. E Jesus faria o quê? Porque amar quem nos ama é fácil. Estar do lado de quem está do outro lado é fácil. Quantas vezes, querido, eu cheguei em lugares. Eu vou contar um exemplo para vocês, para a gente encerrar essa parte aí, vamos para as fábulas. Em certa ocasião eu estava na igreja, o nosso salão antes desse, dava quase 2 desse. Não daqui, um que a gente tinha antes. E eu sempre gostei de cuidar da casa do Senhor. Pode ter 300 sombreiros aqui. Se tiver sujo, eu varro, passo o pano, limpo, faço adorando a Deus. E eu estou lá limpando, a gente tinha uma campanha à tarde, a tarde da bênção, muito boa, lotava. E alguém ouviu falar no tal do profeta Marcelo. E eu estou lá limpando, arrumando, preparando tudo, e chegou uma irmã e falou, Pai do Senhor, eu falei, amém, querido, tudo bem, tudo. Eu com essa minha cara de tonto, ela falou, obreiro, é que eu vim da igreja tal, e eu vim porque eu sei que Deus usa o profeta aí. Quando ele chegar, você me apresenta, porque eu vim de longe só para ver ele. Oxe, minhas pernas tremeu, o coração Já estava na mídia, E eu falei, amém, irmão, fique tranquilo. Mas o importante é, irmã, adorar a Deus, participar da campanha, buscar Deus. Não, mas fique tranquilo, só me mostra quando ele chegar. Tá bom. Terminando de arrumar, o pessoal foi chegando, eu fui lá, pus minha gravatinha, na época eu ainda gostava de gravatinha. Pus minha gravatinha, arrumei, voltei bonito. O pessoal fazendo louvor, e eu cheguei e falei, ô irmã, Pai do Senhor Jesus, ela amém, obreiro. Quem é? E eu falei, sou eu. Como assim sou eu? Eu sou o tal do profeta Marcelo. E ela estava sentada, ela me mirou assim do pé à cabeça. Falou, nossa, sério? Eu falei, sério, irmã, é o que tem para hoje. Esse ditado não estava na época, mas se tivesse,
Falei, é isso aí, irmão. Seja bem-vinda, sinta-se bem. Eu vou subir para o altar que eu vou ministrar. E Deus vai falar com a irmã em nome de Jesus. Ela, amém, amém, amém. Eu virei o passo, ela levantou. Eu virei, ela já ia saindo. Não esperava isso aí, não. Alô? Cuidado para você não ir atrás de muito enfeite. Não é que Deus não usa profecia, revelação, palavras. Domingo aqui, o Vânia estava aí. Você subiu lá sem o cajado, mas estava sem o cajado. Domingo isso aqui não deu para controlar. Deus usou revelações, profecias, línguas de gente caindo, Deus, o Espírito Santo descendo. O culto que era para terminar no horário, quando nós terminamos 8h30, quando era 10 horas, o povo estava aqui dentro. Gente, ó, vocês falaram que é 8h30, vamos embora que eu quero ir embora, senão vocês fecham, porque eu quero cumprir o horário. Então Deus faz. Agora você vai atrás da pessoa, atrás de enfeite, então cuidado para não achar muito enfeite. Ok? Aí vai ficar então aí Fábulas. Marquem aí, por favor. Eu estou sem caneta aqui. Fábulas. No nosso é na página 91. Na sua, Demétrio, você descobre aí. 87. 80 aí? 7. Só o Demétrio que é da antiga? A sua também? Glória a Deus. Parou aí? Parou, amém? Vamos orar. Quero abençoar vocês em nome de Jesus. Declarar o melhor de Deus sobre a vida de vocês, em nome do Senhor. Amém.